Um dos pontos muito tristes das guerras de religião entre católicos e protestantes, depois da Reforma Protestante, é o que ficou sendo conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Essa Noite de São Bartolomeu ela aconteceu no dia 24 de agosto, exatamente de 1572, portanto já estamos aí bem depois do Concílio de Trento, que acabou em 1565. Mas na época em que as guerras de religião aconteciam, principalmente na França, na Alemanha, também na Inglaterra e outros lugares. O que foi a Noite de São Bartolomeu? Muitos historiadores culpam a Igreja Católica de ter feito um massacre de protestantes huguenotes nesta noite em Paris. Mas a verdade não é bem essa. O que aconteceu de fato foi o seguinte: reinava ali na França um rei que era menor de idade e cuja rainha, Catarina de Médicis, era uma rainha muito forte, muito austera, absolutista, e que tutelava o rei, que ainda era menor de idade, e essa rainha queria manter o seu poder a todo custo. Bem, os huguenotes, os protestantes franceses, se aliaram com as classes francesas dali do povo e se voltaram tanto quanto contra a monarquia e acabou aí um conflito. A rainha percebeu que se crescesse a força dos huguenotes, ela poderia perder vantagem, perder força e coisas políticas dessa natureza. Bom, por isso aconteceu o seguinte fato. Nós sabemos que Paris estava repleta de huguenotes no dia 24 de agosto de 1572, porque ia haver um casamento muito importante. Esse casamento era da princesa Margarida da França com um príncipe espanhol de Navarra. Ia acontecer em Paris. Desses acordos que acontecia antigamente, que príncipe de um país casava com princesa de outro país e as forças se uniam, e os dotes se uniam, as heranças se uniam. Então, desse tipo de coisa. Então, a princesa Margarida da França ia se casar com o rei Henrique de Navarra. Um casamento importantíssimo e Paris estava repleta de huguenotes. Bom, dizem os historiadores, bons historiadores, inclusive Daniel Hopes, D. Estevão Bittencourt e outros, que a rainha mandou nesta noite matar o principal chefe dos huguenotes, que era o chamado huguenote Gaspar de Coligny. Gaspar de Coligny. E, imediatamente após o assassinato deles, então, a rainha preparou uma forma de liquidar os huguenotes, especialmente os chefes huguenotes em Paris. E houve, então, esta mortandade em Paris, realmente que aconteceu, mas não por mandato da Igreja, mas por decisão da rainha Catarina de Médicis. Isso precisa ficar bem claro. Bom, o Papa, lá na Itália, mal informado dos acontecimentos, pensando que se tratasse simplesmente de uma guerra de religião que acontecia em toda a Europa, ficou feliz, ao menos, porque o protestantismo foi abafado na França, o catolicismo, que era defendido tanto pelo imperador como pelo Papa, tinha se mantido na França, mas o Papa não sabia desses detalhes, desse massacre que a rainha tinha feito. Tanto assim que quando o Papa ficou sabendo, ele lamentou profundamente o que aconteceu e há registros desse lamento do Papa pelo desastre que foi a Noite de São Bartolomeu. Bom, esse foi o episódio da Noite de São Bartolomeu básico, que não se pode culpar a Igreja Católica pelo acontecimento. Está dentro do contexto das guerras de religião, como eu já expliquei, onde ambos os lados eram intransigentes, não se negociava a religião, não é como hoje, onde existe uma liberdade religiosa que se respeita. Bom, depois disso, os lados continuaram a conversar, continuaram a fazer acordo, e nós temos, por exemplo, o Edito de Poitiers, na França,
que estabeleceu uma certa paz entre católicos e protestantes, aí no ano de 1577. Uma guerra exatamente onde há um certo respeito pela consciência adversa do outro, algo que foi crescendo e que aos poucos chegou até os nossos tempos. Para a gente perceber como isso é difícil e complicado, você repare que ainda hoje, século XXI, nós temos conflitos de católicos com protestantes na Irlanda do Norte. Veja que ainda hoje há conflitos armados. Agora você imagina 500 anos atrás, onde não havia esse espírito de tolerância religiosa. Então a coisa era muito mais grave.